Olá, muito boa noite. Guardando só um instantinho para os convidados de hoje chegarem. A professora Rosilene, líder do Gplayed, e o convidado mais que especial, Newton Milanês. Só um instantinho. Olá, Cássia. Beleza. A Rose já está ao vivo também, daqui a pouco ela vai entrar aí e a gente já começa, tá? Eu vou ficar nos bastidores para poder só dar um suporte para a conversa desses dois maravilhosos, Rosilene e o professor Newton. Professora Rosilene e o Newton. Olá, bacana, Cássia, ter você aqui com a gente. Show, isso aí. Só esperando um pouquinho só para o John. Boa noite, John. Que bom ter você aqui também. Só esperando um pouquinho que já já nossos convidados chegarão, tá? Mas podem entrar, casa é de vocês, podem ficar à vontade. Já já eles chegam. Boa noite. Olá, Thaís, tudo bem? Beleza? Prazer ter você aqui com a gente também. Só um instantinho que nossos convidados já vão chegar, tá? A Rose, eu vi que ela já está online no Instagram, o professor Newton também. Daqui a pouco eles já entram no Instagram do Gplay para poder eu adicioná-los aqui para começar esse bate-papo maravilhoso. Olá, Matheus. Prazer ter você aqui também com a gente. Eu acho que é isso, né? Marcos Matheus. Podem entrando, ficando à vontade aí, tá? Daqui a pouco eles já aparecem. A Rose já está aí. Oi, Rose, boa noite. Vou mandar o convite para você já, tá? Newton, querido, vou mandar o convite para vocês, tá? Só um instantinho. Boa noite. Boa noite. Oi! Oi, Então, deixa eu aproveitar e ver se eu consigo arrumar a luz aqui, se vai ficar ruim. Tá com muito reflexo no meu óculos? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu só Boa ver. noite, Rafael! Ô, Nilson, meu querido. Rose! Beijo pra você também. Rose, minha querida, boa noite também. O Rafa está nos ajudando. Obrigada, viu, Rafa? Nossa, pela sua disposição aí. Imagina, Rose, seu chamado pra mim é uma ordem. Bora. Imagina, Rafa. Ó, eu vou deixar vocês. Vamos fazer assim, eu vou deixar vocês conversando, a Rose. Talvez, eu acho que. Deixa eu só ver um negócio aqui no Instagram, se eu consigo tirar a minha câmera. Pera aí. Acho que eu saindo. Isso, fica melhor porque aí eu fico só do Gplay e aí eu vou desativar os comentários para não ficar
no rosto de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, né, e quiser fazer para o Newton, pode escrever na caixa de pergunta que depois eu transfiro para ele no finalzinho. Pode ser? Pode. Ficamos assim. Pode, Rafa. Tá ótimo. Então, ó, boa live para vocês. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer coisa, é só me gritar aí, beleza? Obrigada, Rafa. Muito obrigada. De nada. Bom, gente, boa noite a todos e todas, né, e todos. Hoje nós vamos ter uma entrevista com o professor Dr. Newton Milanês. Ele trabalha bastante com imagem, principalmente cinema, né? E a gente vai ter algumas sessões aqui no grupo do G-Played, eu e o cinema, eu e a literatura, eu e o teatro, eu e o patrimônio histórico. Então, eu vou estar trazendo colegas, né, de outras universidades para falar dessa relação que se estabelece ali, que eles estabelecem com esses assuntos, né? Então, para falar do cinema ou para falar das audiovisualidades, nada melhor do que o Newton, né? Então, Newton, agradeço muito profundamente, né, por você ter aceito esse convite da gente fazer essa live, né? E você acabou de lançar o livro As Audiovisualidades em Mim, uma análise, autoanálise Foucaultiana sobre homossexualidade infantil e corpo na ditadura, que saiu pela Amazon, né? Logo que lançou, estava em 15º lugar, depois, menos de 2 horas, já estava em 8º lugar, então foi assim, né, estrondoso, né? Então, eu vou dar alguns spoilers aqui do livro, mas eu aconselho todos comprarem, né? Que eu li o livro também, é uma leitura muito gostosa e muito interessante, como que o livro vai se desenvolvendo ali, vai falando dessas audiovisualidades em você, né? Então, mais uma vez eu agradeço, né? E se você quiser falar alguma coisa, eu vou fazer algumas perguntas, né? A gente vai trocar figurinhas aqui, que eu acho que é importante, né, para falar dessa presença das imagens, principalmente aí do cinema na sua vida, né? Rosier, boa noite, né? Agora aqui já iniciado. Boa noite para o Rafael, que tem nos bastidores, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Rose, é muito legal mesmo estar aqui nesse formato desse seu projeto, porque eu estou acostumado a fazer live, né? Apresentação, discussão, mas eu te confesso que só quando você falou já que era entrevista, eu fiquei já mais inquieto, né? Não vou dizer nervoso, mas inquieto. Eu acho que eu nunca participei, na verdade, de uma entrevista sobre algo que eu tenha feito, escrito, né? Então, é muito legal, né? Me sinto num lugar diferente dos que eu já ocupei, estando aqui com você agora, né? E é verdade, sim, o Audiovisualidades em Mim, assim que eu lancei, ele já chamou atenção, assim, no final de semana, né? E é um livro bastante especial para mim, né? E legal, né, que eu estou podendo falar dele aqui, né, dentro do seu projeto, que é Eu e o Cinema, né? De uma maneira mais expandida, né? Porque eu estou considerando o cinema dentro das audiovisualidades, mas com outras questões também, né? Pensando as músicas, novelas, série, né? Não apenas filmes de TV. Então, as audiovisualidades num sentido bastante geral. E eu gostaria de saber qual foi a necessidade que você teve para escrever esse livro, né? O que te motivou, qual foi a sua necessidade? Eu acho interessante a gente saber também disso, né? O que motiva a pessoa a fazer, né? É bacana, Rose, você falar, né? Você perguntar de necessidade, né? Porque, na verdade, falar de mim quando era criança, né? E detectar e nomear essa posição já para mim, enquanto gay, nesse período do início da minha vida, eu acho que era mesmo uma necessidade.
quando eu escrevi, eu não pensei em necessidade, né? Eu pensei na verdade, de como tratar uma questão teórica a partir de um corpus. Na verdade, eu queria um pouco desmistificar essa coisa de que o corpus que a gente trabalha, né, enquanto objeto de estudo, nos estudos discursivos, é sempre algo de fora da gente, que é a gente, na verdade, né? Mas é algo que a gente está vendo ali. É uma revista, é um jornal, é um filme, o objeto, né? É um vídeo. Então, eu falei, mas por que eu não posso ser o objeto da minha própria análise, né? Essa minha experiência de vida. Entendendo experiência, né? Não algo que é só pessoal, né? A experiência, ela é marcadamente histórica. Não dá para pensar o nosso lugar individual sem pensar a gente dentro de um processo histórico. Então, eu acho que foi isso que me motivou, né? Mas com certeza é uma necessidade de dizer, né? Fazer um retorno a gente enquanto prática de si, pensar a gente enquanto sujeito, enquanto si, é algo que o Foucault exige da gente, né? Diante teoricamente, e pensando as questões da atualidade, né? Então, quando eu pensei, em que medida que eu posso ser o meu objeto de atualidade, retornar ao passado para pensar o meu presente, né? Então, isso não precisa estar exterior a mim, se bem que hoje eu não sei, não consigo ver que lugar que está fora, que está dentro, né, das memórias que eu contei, mas de toda forma é uma volta, é uma interiorização, é um modo de exame de si, né? Como eu estou calculando a mim mesmo e olhando para mim naquele período da história, que é o período da ditadura, né? E para constituir essa autoanálise, né? Então, poderia também ter chamado, eu penso que poderia ser uma autobiografia, mas eu acho que é isso também, talvez, né? Mas é uma autoanálise porque eu estou analisando a mim mesmo, mas compreendendo isso no interior da história, né? E é isso, né? E tem uma questão também que é bastante... que tem a ver com o meu trabalho na universidade agora, com a minha pesquisa. Nos últimos 5 anos, há muito tempo tenho trabalhado com questões de sexualidade por causa dos estudos Foucaultianos. Nos últimos 5 anos, eu tenho me debruçado sobre a questão da intersexualidade. O Foucault ele apresenta as memórias da Herculine Barban, que é uma mulher trans no século XIX. E eu pesquisei muito sobre isso, depois trabalhei com os filmes sobre isso. Depois, mais recentemente, com a Marisa Gama Khalil, eu fiz um pós-doutorado pensando a questão da intersexualidade, mas na literatura, num livro do século XIX, um romance do final do século XIX, de um francês também, não conhecido, que se chama Armando Barry, também discutia a questão da intersexualidade. E eu falei, puxa vida, né? Tudo bem, eu estou dentro das questões LGBTs, a questão da intersexualidade tem a ver com o meu modo de vida, ela perpassa, mas quando que eu vou chegar a falar da homossexualidade, né? Então, na verdade, eu acho que a gente vai pensando as coisas nos seus arredores, porque pensar algo que toca a gente muito profundamente, eu acho que é algo que a gente vai evitando, mesmo se ela é uma questão teórica. Então, quando eu passei o ano todo escrevendo audiovisualidades em mim, eu acho que foi mais ou menos isso. Tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu não pensava como uma necessidade, né? Mas, com certeza, é uma necessidade de dizer, né? De me posicionar, né? Enquanto sujeito, homem, gay, cis, hoje, nessa atualidade aqui. Eu acho que é um pouco isso. E você estava falando dessa questão, né, de pensar a homossexualidade, quando você estava falando, né? E dando um spoiler também do seu livro ali, né? Você mostra quando você foi se percebendo enquanto criança, né? Esse rapaz, esse garoto homossexual, tudo, né?
E eu fiquei pensando também até que ponto as imagens, os filmes, os cinemas, né, se colaboraram para que você tivesse essa percepção, ou se não colaboram para ter essa percepção, né? Fiquei pensando nisso, né, quando eu li, e não sei, né, o que você acha também, já que essas audiovisualidades se constituem, né, te levam para esse caminho de uma autoanálise, um exame de si, né? Então, é uma questão assim que eu fiquei pensando, eu não sei o que você acharia, né? O que você acha disso? Não, tudo que eu via na época, via, enfim, a vida que eu vivia, né? Porque a nossa vida é audiovisualidades, né? A gente vive vendo e ouvindo, né? Mas falando mais especificamente sobre as audiovisualidades enquanto esse desmembramento, né, de séries, novelas, então o que eu via na TV, o que eu via essencialmente TV e também cinema, né? Então isso me lembrava o tempo todo, enquanto criança, eu não nomeava o gay, né, como hoje, mas eu já sabia que aquilo era ser viado, porque sabia também que era algo que eu não podia ser, porque aquilo era recriminado. Então isso muito desde pequeno, porque as sexualidades, diferentemente do que a gente pensa, elas são faladas o tempo inteiro dentro de casa e vivida, com as pessoas, nas relações que frequentavam a minha casa, com quem meus pais se relacionavam, meus irmãos. Então, o jeito mesmo de fazer a chacota, né, de desqualificar. Então, eu via que aquilo que eu sentia, que eu não sabia muito bem nomear, era o que eles chamavam de viado, que não era bom, né? E as audiovisualidades, elas me lembravam isso o tempo todo. Porque o primeiro filme que eu fui assistir com meu pai, um dos primeiros, foi Dio Como Te Amo, no cinema. Eu tinha, acho que 7 anos de idade, né? E eu fiquei apaixonado pelo filme. Então, eu lembro até hoje do final do filme, né? A Gigliola Cinquetti, né? Eu disse que é um filme italiano, né? Dio Como Te Amo. E ela está apaixonada por um cara, e o cara vai se separar dela, ele está dentro do avião, e ela está na cabine de comando fora do avião, mas dentro do aeroporto, e ela não quer que ele vá embora, e ela canta para ele, Dio Como Te Amo. Aí o avião tá para decolar, né? O avião para, ele vem correndo, e eles se abraçam e se beijam, né? E eu me reconhecia naquele lugar. Mas eu me reconhecia no lugar que era possível me reconhecer, no lugar de amor, no lugar da mocinha, né? Eu sempre me identifiquei com o meu sexo. Então essa não era a questão. Mas o único lugar que me era permitido viver o amor com outro homem era ocupando o lugar de uma mulher, né? E aquele era o lugar que todo mundo dizia que era de viado. Então então as audiovisualidades mostravam para mim quem eu era, mas diziam para mim também que eu não podia ser aquilo, né? A mesma coisa com os Trapalhões, né? Os Trapalhões, a gente tinha o Zacarias. O Zacarias, todo mundo dizia, à minha volta, que o Zacarias era bicha, né? E tudo. Sim, tinha dado uma pausada, mas pode continuar que está normal agora. E tudo que eu não queria era ser comparado ao Zacarias, porque ele era o modelo daquilo que a gente não podia ser. Dos trejeitos, da vozinha, da risadinha. Então, tudo que eu assistia, tudo que eu via e ouvia, dizia para mim que eu não podia ser aquilo. Que eu sentia, né? E ocupava esses lugares. Aí precisava me distanciar. Então, isso acabou fazendo com que eu ficasse muito calado o tempo todo. Eu fui silenciado. As audiovisualidades diziam, melhor você ficar em silêncio. E eu me lembro também da marchinha de carnaval, Olha a Cabeleira do Zezé, que era muito famosa na nossa infância, né? Que nós temos
embora você seja mais novo do que eu, mas a gente viveu a mesma época, né? Então tinha essa música que era Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Bicha! Depois o pessoal gritava, né? Então, assim, fazia-se uma paródia, era um sarro que se tirava mesmo, né? Dos homossexuais e era cabeleira, né? Usava o termo cabeleira, e que foi uma marchinha de carnaval, né, muito presente na nossa época também, né? Então tinha essa audição, né, que criava todo esse também olhar para o homossexual, né, da época, né? E também você relata no seu livro o olhar do diretor da escola, né? Então, esse olhar da vigilância, né? Esse olhar da punição, esse olhar que também o Foucault traz muito essa questão quando ele fala da prisão, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também, né? Desse olhar que se tinha na época da ditadura sobre, né, essas questões também, se você puder falar um pouquinho, né? Aí eu vou sempre amarrando essas coisas que eu vivi com as questões teóricas, né? Com as discussões, na verdade, as problematizações do Foucault, né? E a gente vai vendo, né, e o próprio Foucault fala, como que a família tem uma organização, né, de espreita para esconder a sexualidade, para camuflar, né? Ao mesmo tempo que se falava essas coisas não eram tratadas como algo para ser tratado, era para ser debochado, né? Então, eu acho a ditadura, ela vai, em termos de opressão e de dominação, nessas relações de poder, de submissão, exigindo também uma posição das famílias, né? Então, o que a gente via na televisão, o que passava no jornal, que eu não sei se chamava Nacional na época, eu até lembro dele ainda em branco e preto. Jornal Nacional mesmo assim, né? Era muito voltado para essa categorização da família junto, né? Do pai e da mãe, e dessa constituição muito binária, né? E isso muito fechado em cima de um termo de fidelidade, de amor eterno, sempre ligado a questões religiosas, nada parecido com coisas de hoje, imagina, né? Em termos de ditadura. Então, as famílias, a minha família, ela estava atrelada a esse lugar, né? Eu não acredito que ela vivia dessa maneira, a gente não vivia nessa harmonia, mas então isso era um modelo que era exigido e que era passado para mim. Então, a questão da binaridade da família, lugar do pai e mãe, era algo que eu tinha que tomar e engolir. E os meus pais, de certa maneira, exigiam esse lugar de mim, né? Os meus irmãos nas relações também heterossexuais deles, né? Então, estavam ali para estabelecer um modelo que eu tinha que seguir. Então, eu estava sempre fora da curva, né? Sempre sozinho. Então, é um modo da família constituir a sexualidade fechada como um elemento de dominação, né? Então, isso é uma das coisas que eu falo, né? E a questão da família, ela vai revolvendo, né, esses elementos, né? Qual é o lugar dos filhos na família, né? Qual é a forma de governo que se desenvolvia sobre os filhos? Como os filhos tinham que se comportar, né? Então, claro que não era, falava assim, você tem que ser heterossexual. Ninguém dizia isso, né? Você não pode ser gay. Mas se você fosse bicha, você era xingado, né? Se você estivesse fora da norma do heterossexual, você estava sem o seu par, né? Você não tinha par. Então, esse lugar de ser ímpar, né, sempre leva a uma exclusão, né? A estar de lado, né? Então, aí a sexualidade se tornava uma interdição. Uma interdição, para mim, era algo sobre a qual eu não podia falar. E era algo também que eu não conseguia esconder. Porque a sexualidade, ela é um fato da vida, né? É um fato de como a gente pensa, como a gente come, como a gente respira.
Então, havia repressão. E você inicia o seu livro falando do seu pai lendo para você histórias de cowboys, né? Então, eu acho interessante, porque o cowboy é aquele homem viril, é aquele homem agressivo, é aquele homem que mata, né? Que era muito comum naquela época também, os filmes de Bang Bang, além das telenovelas que existiam em revista, né? Além das histórias que existiam também, né? Isso também colaborava para uma forma de vida, né? Em que o homem tinha que representar essa masculinidade agressiva, essa masculinidade tosca, né? Que daquele momento sócio-histórico que parece que retomou no momento atual esse tipo de masculinidade, né? Mas como isso interferia para você, essas leituras, ou como você via isso, como que você compreendia dentro da sua compreensão de criança, né? Esse laço e, ao mesmo tempo, essa contradição, né? Que se vê nesse momento de afeto e, ao mesmo tempo, dessa contradição que se tem. Rose, eu acho que isso é uma questão de autoria, né? É uma questão de autoria de si, né? Inclusive, eu toco nessa questão, né? Porque o Foucault, que é um autor, ele fala do retorno que a gente faz a uma simbolização, né? Ele retoma um modo de pensar do Lacan, né? Do retorno ao recalcado, né? Fazer algo que estava lá no passado vir à tona num determinado presente. Então, essas relações, essa primeira imagem que eu lembro do meu pai, né, eu em cima da barriga dele, ele lendo os livros de cowboy, né, foram coisas que nunca saíram de mim, que me constituem na autoria daquela pessoa que eu me escrevi ao longo da história, né. O meu pai era um padrão de homem viril, né, mais gordo, muito peludo, né? E essa coisa do pelo, eu acho que pela sensação do próprio corpo, né? Isso nunca saiu de mim, né? Então, os meus padrões e o padrão dos anos 70 eram os homens peludos, né? E isso que era o lugar da virilidade, né? Os homens tinham cabelo comprido, mas eles estavam longe de ser feminizados por causa do cabelo longo, né? Porque naquela época já se usava barba, depois por um longo período não se usou, né? Tido como sujo e tal, enfim, não importa, né? Mas todos muito peludos, né? E eu tinha esse padrão, eu não correspondia a esse padrão, né? Mas eu internalizei tanto esse padrão que eu me apaixonei por ele, né? Esse tipo de modelo, eu criei um estereótipo do que era ser homem para mim. E eu passei a gostar de homens fortes e peludos. Então, essa é uma recorrência. Eu não diria, poderia ser um fetiche, né? Mas não se trata de um fetiche, né? De uma fantasia. Mas se trata da construção de uma memória dos homens, de como eu deveria ser enquanto homem que eu não era. Então, à medida também que eu me apaixonava por aquele homem que era peludo, era uma forma também de eu ser aquele homem que eu não era. Não é? Então, no retorno ao recalcado, essas imagens acabam permeando, né, a construção do que a gente tem de amor, inclusive, né? O meu marido hoje tem esse protótipo, e a gente está em 2022. Né? Então, eu acho que a gente faz esse retorno. Essas são questões que não abandonam a gente. Né? Então, por aí a gente vê também que os laços de afeto, de amor, eles são construídos historicamente a partir das percepções e das sensações que a gente tem ao longo da história. Né? E isso era enfatizado pela ditadura. Quer dizer, como os homens tinham que ser viris. Não é? Então, essa é a positividade do poder, né? Algo que eu queria tanto fugir, que não permitia que eu fosse quem eu era, fez com que eu me tornasse o avesso
naquilo. Inclusive, eu cheguei a falar no livro, né, do pôster do Rivelino, né? Você falou. Eu era apaixonado pelo Rivelino, né? Porque quando a gente ia no cinema, passava durante muito tempo, passou nos anos 70, passava o futebol primeiro, né? Então a gente via em tela, eu via, né? Aqueles homens tamanho natural na tela, né? O shortinho era minúsculo. Os shorts né? eram então, muito tudo que me chamava... e eles eram pernudos e peludos, né? Eu me lembro também tem essa imagem. Então, o meu desejo fazia o meu olhar voltar para isso, é disso que eu lembrava, né? E que eu me lembro. Eu nem sei se os homens são tão pernudos e peludos hoje, né? Eu acho que tem uma outra constituição de músculo que é dada pela academia, que é diferente. Naquela época era diferente, era. Eu me lembro do Emerson Leão, né? Que era considerado o goleiro com as pernas mais bonitas, né? Então eu me lembro dele, ele era um homem muito bonito, os shorts eram muito curtinhos e ele realmente tinha uns pernões, né, na época. Lógico que eu olhava como criança, mas os adultos olhavam com outro olhar, né, naquela época, e eu me lembro do Emerson Leão também. E falando em pai, né, você fala na novela também Pai Herói, né? Eu queria saber, assim, como que essa novela, se ela te afetou, por que ela te afetou, né? O que essa novela trouxe para você, né? Você estava falando do pai, estava falando dessa figura, né? Da novela Pai Herói. O Pai Herói, eu me lembro de ter assistido quando ela passou, em 79. Eu estava com 12 anos. E depois eu assisti de novo, quando passou no Viva. Já revi coisas agora, de novo, né? Na época, eu não sabia por que eu ficava tão vidrado naquela novela, né? A abertura dela, né? Não sei se as pessoas lembram, se você lembra, mas era um quebra-cabeça de uma criança, né? De um menino, de costas, de cabelo preto, como eu me via, de camiseta branca e shortinho, dando a mão para um homem e quando encerrava a abertura, faltava uma peça de quem era o homem, quer dizer, que era o pai que dava a mão para a criança, né? É claro que eu não tomava o efeito disso, né? Esse lugar da ausência do pai. E a novela, ela é baseada o tempo todo, o personagem principal é o Tony Ramos e a Elizabeth Savala, que é um par romântico, e ele passa procurando o pai dele. Então, é uma novela que se chama Pai Herói, onde não existe o pai, onde o pai está ausente. Não é? É claro que eu ficava vidrado, mas não sabia por quê. Né? Então, quando eu penso na ausência do meu pai, né, o que eu chego a falar é que, na verdade, quando a gente apreende o outro, a gente apreende uma única vez, num único momento. Porque depois, mesmo que isso se repita, nunca mais vai ser como o primeiro. Então, a presença do meu pai, ele só existiu para mim nessa imagem primeira que eu lembro. Eu em cima da barriga dele, né, olhando um pouquinho assim, e ele com o livro aberto, lendo. Depois disso, metaforicamente, meu pai nunca mais existiu. Porque acredito que só existe o primeiro momento dessa sensação, né? Então, o Pai Herói, a novela, naquele momento, né, aquela ausência que não era só figurativa na vida do meu pai também. Ele tinha um bar, trabalhava muito fora. Então, era a forma de materializar aquela presença pela ausência. Então, não tem como, na verdade, né, não fazer esse laço. E tinha música também que tocava muito a gente, né? Que era o Fábio Júnior que cantava, né? Pai, você foi meu herói, meu bandido, né? Então tinha... E o Fábio Júnior era o tchan da época também, como cantor, né? Ele se destacou primeiro como cantor, depois para a vida de ator também, né? E a música também, eu acho que ela complementava essa questão, né, dessa presença ausente aí que você está comentando também, né? Acrescentava sim, e ainda trazia
eu acho que um outro elemento sexualizante, né? Você é meu herói, meu bandido, né? O amor bandido, não tem como não pensar no amor bandido, né? Naquela música. Como que o pai pode ser o seu amor bandido? Uma relação incestuosa, não é? Isso eu vou pensando, né? Estou falando aqui em encadeamentos pelas formações, né? Por meio de uma constelação discursiva de elementos que foram marcando minha vida a partir das audiovisualidades. Eu pensando isso a partir da teoria Foucaultiana, né? Então, com isso eu consigo ver como havia uma relação, poderia dizer sensual com o meu pai, não é? Sensual no sentido, talvez, do que ele representava sexual para mim, né? E desse padrão que eu deveria seguir, né? Então, era pegar ou largar, né? Daí você é meu herói, meu bandido, né? Eu me lembro da música, me lembro também da série, teve uma série, ou teve um filme, eu não me lembro muito bem, com o Fábio Júnior, onde ele fazia um pai, né? E no final dessa série ele canta a música para o filho, que está no berço ou no chão, enfim, é algo assim, né? Então, essas relações, elas perpassam, a paternidade é passada por um lugar de vários vieses, né? E esse também erótico no sentido amplo. E eu ia até fazer a pergunta para você, mas acho até que você já está respondendo nas respostas que você está dando, como cada audiovisualidade, né, constituiu, interferiu o seu modo de ser hoje, né? Então, eu acho que foi nessa construção mesmo, né, que você foi fazendo de você mesmo, nessa percepção, nesse seu modo de existir, né, que você foi se constituindo por meio dessas audiovisualidades, né? Então, e eu queria saber, quando você era criança, você fazia coleção de pôsteres, de figurinhas de futebol, assistia muitas novelas, cinema, você fala, né, e ao cinema, no seu livro você fala, né, você fala dos filmes do Drácula, você fala do Dia Eu Como Te Amo, Marcelinho Pão e Vinho, você vai falando de alguns filmes também, né? Aí eu acho que é interessante o pessoal ler o livro para ver como é interessante como você vai colocar, né? E eu queria saber se você era um colecionador de imagens, né? Não, os pôsteres, as figurinhas de futebol, que tinha os alvinhos, né? De futebol, as novelas que eram, né? Na nossa época era a televisão e o cinema mesmo, né? Que eram esses lugares, né? Que a gente vê, né? Tão curioso você perguntar isso, né? Porque eu colecionava álbuns, figurinhas de álbum. Eu colecionava figurinha de, não sei se era de jogadores, já não me lembro mais, mas eu acho que sim, da Copa do Brasil, não tenho certeza. Mas eu lembro que eu preenchia muitos álbuns e fazia cola para colar as figurinhas, porque elas não vinham como adesivo colante hoje, né? Eu fazia cola de farinha de trigo. A gente fazia também. Meu irmão mais novo era um grande colecionador também, ele gosta até hoje de colecionar carrinhos, essas coisas, né? Quando faltava cola era com farinha mesmo, né? Que se fazia. Eu colecionava figurinhas de álbuns e trocava figurinhas, jogava bafinho com as figurinhas, era muito bom de bafinho. Uma coisa que era bastante viril, que era ao meu favor, entendeu? Ganhar no bafinho. E eu também fazia coleção de imagens do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin? Que interessante. Isso. Era um lugar de resistência, né? Era um lugar de resistência pensar o Charlie Chaplin, fico pensando hoje, porque ele foi uma das imagens que mais resistiu aí no início, né? Com o cinema silencioso. Né? É verdade. E novelas? Você, além do pai herói, assim,
novelas? Você assistia com frequência ou não? Olha, eu lembro da novela Saramandaia. Ah, eu ia perguntar para você qual novela te marcou e por que Saramandaia te marcou? É porque Saramandaia tinha aquela coisa, né, da narrativa fantástica, né, o homem que virava lobisomem, mas assim, um outro homem que soltava formiga pelo nariz. Mas a questão que mais me marcou sempre foi da Dona Redonda. Ah, Era a personagem da Elsa Carla, que era uma mulher gorda e que não parava de comer e que explode no final eu do me filme. lembro, eu fiquei assustadíssima quando eu era criança que eu assisti esse filme, quando ela explodiu. Eu acredito que talvez seja porque não era fantástico, né? Porque o gordo era o lugar daquilo também que não podia, né? Mas que era o lugar do real fantástico, porque sempre teve pessoas gordas, né? O fato de ser fantástico apenas maravilhoso é o fato dela explodir, né? Mas aí é uma punição, né? Sim. É uma punição para quem é gordo, né? Era terrível, né? E complicada porque eu me identificava justamente com um personagem que era mais próximo ao real e estava mais fora de tudo. Mesmo eu não sendo gordo, sendo muito, muito magrinho. E era uma novela... Discursivamente havia uma aproximação, né? Com esse lugar de estar à margem. Né? E era uma novela muito... você olhando, era meio sem pé nem cabeça, né? Era um nonsense, né? Era uma coisa assim... eu me lembro dessa novela, eu era muito noveleira também. E era a pergunta que eu ia fazer. E filme brasileiro? Qual que te marcou? Qual que te toca? Ou quais te marcam, te tocam? É tão difícil falar, né? Porque a gente vê tanta coisa ao longo da vida, gosta disso, daquilo. Pode ser um atual, ou pode ser mais ou pode ser... Um filme dos anos 60, será que é anos 60? Eu acho que é isso. É o Pagador de Promessas. Eu sempre fiquei muito impressionado quando eu vi o Pagador de Promessas nos anos 60, quando eu vi a primeira vez, né? Que eu acredito que foi nos anos 70. Né? E eu me lembro muito da cena dele carregando a cruz, né? Porque era o valor moral que eu tinha e vivia naquele momento, né? Uma relação muito próxima com a igreja, né? Fiz catecismo, ia no domingo na missa das crianças, participava do coral. E eu lembro da personagem que era uma prostituta, que era representada por quem? Pela Glória Menezes. Então, a questão da sexualidade, né, sempre me saltava aos olhos ali, né? E o ódio do padre, né? Do personagem que queria entrar com a cruz na igreja. Então, isso sempre me marcou. Né? Agora, eu tenho visto muitas coisas. Hoje eu comecei a ver, já parei várias vezes, Madres Paralelas do Almodóvar no Netflix. Mas assim, atualmente a coisa que mais me impressionou, que eu vi ultimamente, no último mês, foi um documentário brasileiro da Elise Matsunaga. Ela foi conhecida como uma mulher que matou o japonês Daidoki. É verdade, E aí foi um documentário muito interessante, que levou em consideração a possibilidade da voz e o lugar da Elise. E a gente ouviu ela falar, né? Então, acho que foi um documentário muito Foucaultiano. Tipo como quando Foucault dá voz ao Pierre Rivière, que ouve ele falar nas memórias dele, depois de ele ter assassinado a mãe, a irmã, esquartejado, não é? Mais ou menos a lá Elise Matsunaga. O que se cogita no documentário será que se fosse um homem que tivesse feito tudo isso, se fosse ele que tivesse assumido o lugar dela, ela teria sido tratada pela mídia como ela foi?
e teriam dado tanta atenção ao caso em detalhes como fizeram com ela. E aí a gente ouve ela falando da relação dela com o marido, né? Era uma relação extremamente infeliz. Ela conta os últimos minutos, quando ela chega em casa, antes dela matar ele primeiro, né? Porque ela diz que, num primeiro passo, ele em frente dela, que a impressão que eu fiquei do filme, o que ficou para mim é, se eu não matasse, ele iria me matar naquele momento. Então, tudo bem, a gente vai falar assim, é um filme que agora está trabalhando com a defesa dela, né? Mas o modo de tratar ela enquanto ela foi mulher, eu acredito que foi um modo da histérica, da produção da louca. Quer dizer, a mulher, ela é a descontrolada, a mulher é o mal, sabe? Eu acho que houve essa construção, né? Enquanto não teria como dizer que ela agiu por legítima defesa, a não ser por um instinto, porque ele não estava ameaçando ela, né? Mas se ele tivesse no lugar dela, eu me faço a pergunta, ele não teria matado ela? É claro que depois ela entra num surto, ela vai picar ele, botar na mala e vai tentar se livrar daquilo que, né, do corpo. Sim. Não só para não ser culpada, porque ela foi vista por tudo, as gravações na câmera, tudo. Então, o modo de tratar, né, eu acho que o modo de conduzir o caso, eu concordo também, depois de ver o documentário, que ele seria diferente se fosse um homem ou se fosse uma mulher. Então, eu acho que a gente tem produções brasileiras, bom, sempre teve, né, e continua tendo hoje, muito inteligentes. Né? E que dão voz a pontos de vista, né, a posições de sujeito que não são dados. Né? Eu ia perguntar para você o que você tem assistido atualmente, eu acho que aí você já respondeu nesse documentário também, né, que você falou de livro também, né? E uma pergunta também que eu gostaria de fazer é como que você vê essas novas mídias que estão surgindo, que surgem, né? Agora estão falando do holograma, estão falando daquela, multiverso, né? São coisas assim, o mesmo, que né, a gente está aqui numa mídia que é bastante interessante também, né? Eu gostaria que você falasse como que você vê essas novas mídias, os caminhos aí, né, das mídias, das relações pessoais, das relações sociais, aí, a relação com as mídias, o que você acha? O que você poderia falar? Bom, num primeiro momento, se a gente pensar só as mídias sociais que a gente tem aqui, né, tem uma grande crítica, né, de que a gente está aprisionado a esses lugares, né? A gente está sendo controlado o tempo todo, né? Como se não houvesse para a gente a possibilidade da gente se posicionar diferentemente do que, enquanto usuário, a gente usa essas mídias. Inclusive a palavra usuário, né? Que remete à dicção, né? Como se a gente tivesse entregue a um lugar, né? Onde a gente não pudesse controlar a nossa vontade. Bom, primeira coisa que isso sempre existiu, as formas de controle das mídias. Quando a gente apenas tinha jornal, revista, gibi, sempre houve formas de controle específicas para cada um desses suportes, né? É claro que com as mídias que a gente tem hoje, vamos pensar as bases, né? Facebook, Instagram, Twitter, tem uma alta circulação de tudo isso. E é claro também que os mecanismos aí de controle, eles ficaram muito mais sutis. Mas a gente também, a gente é um ser de linguagem, né? Criativo, e a gente consegue reinventar o nosso lugar nessas mídias. Né? É claro que há técnicas de controle, de poder, o Google ouve tudo que a gente fala, não é? Mas isso faz parte do processo de subjetivação do sujeito. E como que a gente vai constituir a nossa subjetividade diante desse processo de subjetivação que quer nos dominar?
é sempre uma relação de resistência, né? E também de desobediência, né? Bom, agora, quanto isso do multiverso, né, de poder viver outras realidades, né, a gente já teve isso preconizado em filmes, né? Tem um filme do Bruce Willis que eu acho que em inglês chama Surrogate. Eu não sei, tipo substituto, eu não lembro o nome. É um filme tem bastante tempo, né? Um sobre o controle das mídias é o Minority Report, com o Tom Cruise, que eu não sei como que é o nome em português, né? Todo mundo é vigiado o tempo todo para não aconteça nenhum crime. Qualquer crime que acontece, a pessoa identificada e não tem o crime. Você tem liberdade, mas se é liberdade ou é prisão. E esse do Bruce Willis já fala do multiverso, né? Como a gente vai viver a partir de avatares, né? Eu quero ser uma mulher, eu compro um avatar de uma mulher e vou viver aquilo daquela maneira. O filme fala um pouco disso, inclusive tem um personagem. Assim, eu vejo isso como uma possibilidade, isso vai se desdobrar de modos infinitos, que a gente não vai conseguir, e eu acho que a gente também não deve frear, né? Porque é uma maneira a mais da gente viver teratopicamente, da gente ocupar outros espaços e poder ser outros além da gente mesmo, né? Então, eu vejo isso na relação de forças como aquilo, um tipo de relação dessa que a gente trava íntima com a gente mesmo, com as pessoas que a gente convive, né? E esses mecanismos aí das mídias, eles são tão íntimos da gente, às vezes, quanto a forma da gente se relacionar, como a intimidade que a gente tem com pessoas com quem a gente convive, né? Falando dessas mídias que a gente está usando aqui agora, eu acho, Rose, que a gente tem uma volúpia do dizer, né? Porque a gente, enquanto ser de linguagem, a gente não pode não falar. E não falar não significa falar só com palavras, né? Tanto é que a gente usa todo tipo de mecanismo, e esse do multiverso ainda é um outro meio da gente falar, né? E se a gente considerar nesse lugar da volúpia, né, dessa necessidade intensa, incansável de dizer, o Twitter é bem isso, né? A gente tem ali um excesso, né, um grande excesso, uma grande desmesura, né? E isso é condenado sempre nesse lugar do excesso, da desmesura, porque é um prazer exacerbado, né, que você tem em ser você em outras instâncias. Só que se isso vai ser bom, vai ser ruim, isso é uma valoração, né? Uhum. O que importa é como a gente vai se praticar assim diante de uma rede diante desse exercício de poder, né? Que são as mídias, como foram todas as mídias que precederam a gente, como são os governos aos quais a gente se lança, os governos federais, o governo da família, sim, o governo entre as relações, que é um governo de si. Então, isso são práticas do nosso dia a dia. Sim, é verdade. Eu gostaria de ver agora, Rafael, agradeço, Newton, se tem alguma pergunta, se o pessoal fez alguma pergunta, ou você mesmo, para o Newton, aí fiquem à vontade, porque eu fiz a minha listinha de perguntas aqui, assim, que eu queria muito ouvir do Newton, principalmente porque ele lançou o livro agora, Audiovisualidade, né? Isso, eu deixei, na verdade eu tinha acabado desativando os comentários, só para não ficar na frente do rosto, justamente porque nós vamos fazer o processo de gravação, né? Se alguém quiser escrever no comentário alguma coisa, eu leio pro Newton, tudo, mas claro que eu tenho. Olha aqui. É claro. Você acha que eu ia deixar o Newton passar em branco assim? Ele sabe disso. Mas aqui eu tenho duas questões. Se o Newton me responder, e a Rose também, claro, vão me deixar muito feliz. Newton, ouvindo você falar, cara, assim, o que me ressoa é o S-Homo do Nietzsche, cara. É muito incrível, porque são duas coisas que eu quero dizer. Quando você falou assim, as audiovisualidades diziam para eu ficar quieto. Cara, isso explodiu minha cabeça. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é assim, ó. Naquele momento, tudo isso que você estava vivendo, ele estava te constituindo, né? E aí você precisava de um encontro.
E eu lembro muito bem de uma fala, né, da Rosário para o Newton, que eu assisti, e ela falando assim: o Newton é o Foucaultiano, um dos maiores Foucaultianos que existe. Dos Foucaultianos, ele é o maior. E eu concordo com ela. Portanto, a gente observa que esse encontro entre Newton e Foucault foi o que propôs que você tivesse essa liberdade, né, de mostrar quem é você agora, o Newton parresiasta. Minha pergunta é: esse encontro, Newton, foi da vida mesmo? Eu explico por quê. Porque o encontro com Nietzsche, para mim, foi da vida. Hoje eu sei quem eu sou e sei por onde eu quero caminhar. Eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu sei por onde caminhar. Então, o encontro com Foucault te permitiu justamente se libertar, porque quando você fala a autoria e o retorno ao que foi recalcado, esse retorno que você fez ao que foi recalcado foi possível porque você encontrou Foucault? Com certeza, né? Porque isso é uma outra questão nietzschiana, né? Ciência e vida não se separam, né? Então, eu me sinto... essa questão ser Foucaultiano, né? É uma questão, para mim, poderia ser, né, uma questão profissional, né? Uma questão acadêmica, das minhas pesquisas, das minhas aulas, enfim, é uma discussão universitária, né, intelectual, né? Mas ela não é. Ela nasceu nesse lugar, né? E ela se espalhou de forma a se esmiuçar, se emaranhar a minha própria vida. Porque a teoria com a qual a gente trabalha, a gente discute, ela não pode ser uma teoria de papel. Ou a gente se identifica com essa teoria e a gente vive de acordo com essa teoria, não é? Porque essa teoria ela nasceu de práticas de vida. Não é com Foucault, né? Está falando dos modos de vida para constituir, e aí constituiu as teorias. Ou a gente vai ser uma farsa, vai ser um cientista fake, né? Um cientista da linguagem fake, vai estar enganando todo mundo e enganando a si mesmo, né? Então, a teoria não tem esse... Sabe, eu acho a partir de um tempo da nossa vida, da minha vida, já não consigo mais separar, né, as problematizações acerca do si, de uma cultura de si, né, que o sujeito propõe, do modo como eu vivo. Eu não sei se então, na verdade, o Foucault veio para iluminar respostas que eu não tinha para mim, né? Então, eu acho que eu sempre fiz autoanálise com Foucault, né? Porque ele me ajudou a pensar sobre mim nesse lugar da história. A pergunta é para mim também, Rafa, que você falou para o YouTube. Para mim, eu também queria te ouvir. Na realidade, para mim, o momento do doutorado foi crucial, porque foi o encontro do Foucault e a Clarice Lispector. Então, eu acho os dois me constituíram, os dois, se para o Newton iluminou, para mim angustiou. Então, mexeu demais comigo, né? Assim, tanto as leituras da Clarice Lispector, foi o momento que eu me aprofundei muito mais, né, na Clarice Lispector. Embora eu tenha trabalhado com criança, para criança, mas eu também li os outros textos dela. E eles me trouxeram uma inquietação, uma angústia tão grande, que foi nesse perder-se que eu me encontrei. Eu acho que é bem isso daí, o perder-se para se encontrar, né? E eu acredito nesse sujeito ético do Foucault, que não dá para você falar uma coisa e fazer outra, né? Eu acho que esse modo de vida está aí, essa união entre a ciência, a arte e o humano aqui, né? Eu acho que está nesse modo de vida mesmo. Perfeito. Obrigado, Newton. Obrigado, Rose. E aí é interessante, né? Porque o Newton falando isso, eu me lembro muito do Foucault dos anos 60, 70, quando ele se volta para a literatura. É um Foucault que eu sou bastante apaixonado por ele. Inclusive eu e a Rose utilizamos
na nossa tese, né, porque é minha e dela, sem dúvida. E aí é muito interessante, Nilton, quando você fala assim, você falou uma fala no momento específico, você falou assim, que quando a gente apreende o outro, fazemos isso apenas uma única vez, a primeira vez é que importa. Quando o Foucault ele analisa a literatura, especificamente aí a gente lembra do saudoso Roberto Machado, né, que o Foucault ele vai analisar e ele vai estar atrás da linguagem literária para tentar entender o que é o ser literário, né? Então ele procura de certa forma isso. Então você vê, Nilton, não é basicamente uma pergunta, mas é o imbricamento que eu estou tentando mostrar com a sua fala e da Rose, que são esses encontros. Eu falo isso para meus alunos, eu tento mostrar para eles, olha, você vai encontrar algum dia talvez um autor que vai te fazer a cabeça, seja um cineasta, seja um literato, um poeta, assim como o Rimbaud é para mim também. E esses encontros é tão importante, então isso que a gente está fazendo aqui, ele é tão importante, eu me sinto honrado, lisonjeado e emocionado por a Rose ter me dado essa oportunidade de estar em contato sempre com ela, com você, Nilton, né? Então, assim, é muito bacana. Mas eu não quero fazer uma outra pergunta, porque eu quero dar a chance. O John, nosso colega do Gplay, ele fez uma pergunta também, eu vou passar para você, Milton, eu recuperei aqui. Então ele fala assim, ó, professor, você poderia fazer uma relação entre a constituição da sexualidade entre o seu período e o contemporâneo? Talvez comentar sobre a representatividade na mídia atual? Milton, essa é para ti. Bom, como que a gente vivia, né? Como que o gay vivia nos anos 70. E o que eu via era viviam sempre em reclusão, não é? Não tinham direito à fala, era o lugar da chacota e o lugar da interdição. Então, era gente que você podia até falar, né? Mas você não tinha que ter amizade, né? Não era para se relacionar. É claro que tudo isso vem de uma porção de coisas, né? E se fechou e dominou ali todo aquele lugar, aquele momento, falando dos anos 70, né? Durante a ditadura. Hoje, obviamente, a gente venceu muita coisa já, né? Mas a muito custo. Então, no momento de agora, a gente vive lutando, né? Vive lutando o tempo inteiro. Então, eu acredito que se lutava antes. E, é claro, quando eu vejo a história, eu vejo esses movimentos de luta. Mas a luta, hoje ainda, ela é de corpo a corpo, não é? Então, tem luta para se conquistar um lugar, tem luta para as travestis e para os transexuais, as transexuais conquistarem um lugar no mercado de trabalho, se luta para que as travestis, os transgêneros em geral, os transgêneros continuem na escola, não haja evasão, né? Então, há lutas da comunidade LGBT, né, no campo do trabalho, no campo da saúde, enfim. Então, é luta, é briga o tempo inteiro para poder se fazer ouvir, né? E isso é muito... Isso não pode parar, né? Então, por isso que a gente precisa de muita gente falando sobre essas coisas, para que a gente construa esse lugar, né? E possa se proteger um pouco. Por isso que a gente precisa se reconhecer, né, nessa cadeia de significante LGBT, QIA+, que é um modo de vida que diz respeito a todos nós, inclusive a quem não é LGBT, QIA+. Né? Então, não acredito que... É claro que tem as políticas públicas específicas, mas todo mundo faz parte dessa comunidade. Então é por isso que a gente precisa falar, é que a gente precisa contar a nossa história, precisa comentar a história do outro e precisa fazer a história ficar viva. E a mídia, de uma maneira geral, ela faz isso, né? Então eu acho que a gente tem a mídia tem há bastante tempo feito isso circular.
o tempo todo. É claro que tem uma mídia também debaixo da mídia que faz isso circular, que é uma mídia que joga contra, né? Pensar o caso do Monark agora, né? É claro que atitudes desse tipo vão se desenvolvendo de um modo muito forte também em mídias, né? Para chegar a ele falar isso, né? Então, isso já vem acontecendo e está lá consolidado, né? Então, isso também acontece nas mídias, né? Se a gente pensar nas artes, né? As artes estão fazendo essas questões pulularem o tempo todo. Então, isso é maravilhoso. E sobre isso eu queria falar de um filme, né? Só citar aqui o filme Valentina, que é a história de uma menina transexual que é vivida no cinema por uma influência digital transexual. É um filme, seria um filme corriqueiro se não fosse um filme lindo, porque é a história de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de falar. Não é que a gente não pode falar agora, a gente fala, mas a gente precisa ser ouvido. E isso precisa ser transformado em política. Então, realmente é uma biopolítica, são políticas de vida que a gente está lutando. Então, para isso a gente só vai conseguir se a gente continuar falando, né? Se a gente dá vazão a essa volúpia do dizer. A gente precisa ser voluptuoso. Não sei se é isso, né? Isso. Foi isso que me citou. Perfeito, Nilton. Rose, quer comentar? A fala desse G-Pleidiano, como é o nome dele? Desculpa. É o John. John Ramiro. John. Não, eu também acho, eu concordo com o Newton, né, que é uma biopolítica nesse sentido mesmo, política pelas vidas, né, que é uma questão que está aí, está posta, é uma questão que tem que ser falada, tem que ser trazida, tem que ser debatida e tem que ser evidenciada mesmo. Então, eu concordo com o Newton, e não sei se tem mais alguma pergunta de alguém, ou do Rafa, ou de outra pessoa, né? Mas pode falar, Rafa. Não, eu ia falar, o John tinha feito a pergunta, aí eu tinha todas as minhas anotações aqui. Aí tem pessoas parabenizando, mandando corações, né? A gente precisa disso bastante. Obrigada. Né? Isso é muito importante. Então é bacana esse espaço, né? Porque muitas pessoas, né, vão assistir posteriormente, porque sempre lá no Instagram do Gplay, do nosso grupo, sempre as pessoas vão lá assistir. Então isso é muito importante, Rose. Então, as perguntas aqui foram essas e na verdade, a gente fica só com vontade de ouvir o Newton, né? É verdade. Vou ficar quieto. A gente quer palestras e mais palestras dele, né? Então, eu gostei muito desse formato. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei assim, livremente, descompromissadamente, né? Não, muito bacana mesmo. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. Eu que agradeço, Nilton. Eu pensei nesse formato porque eu pensei, vai ser uma forma de trazer as pessoas, debater, escutar, falar, né? E a gente vai fazendo outras entrevistas também, né? De teatro, que eu já combinei, de música com o Stefano, né? Mas, assim, você inaugurou a nossa entrevista, né? E a sessão de cinema, que você trouxe bastante referência, não só do cinema, mas agora trouxe o documentário aí de Elisa, você trouxe o Valentina, né? Você citou outros filmes, né, que você foi citando. Eu acho que isso é bastante interessante, até para o público que está assistindo. Por exemplo, eu fiquei muito curiosa de ver Valentina, né? Eu assisti A Garota Dinamarquesa, mas eu acredito que é um outro, né, patamar que está a Valentina. Fiquei curiosa para assistir. E eu agradeço imensamente, né, você ter aceito o convite para fazer essa entrevista, né? O Rafa, por todo o suporte que ele está dando aí para a gente, né? Prontamente ele, nossa, me socorreu, porque
o Rafa, um anjo da guarda, e todo mundo aqui que está assistindo, que está vendo, né? Agradeço imensamente mesmo, né? Por todos vocês que estão aqui conosco, né? E o Newton que veio aqui para fazer a primeira entrevista. Tá? Agradeço mesmo. Estou muito honrado e lisonjeado. Adorei. Muito obrigado, viu? Um beijo para vocês. Um beijo, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Rafa. Imagina, Newton, beijão para você no teu coração. Rose, minha querida, minha parceira, um beijão para você também. E, então, só quero deixar aqui registrado que o vídeo vai estar salvo daqui a pouco no Instagram do colégio. Desculpa, do colégio, eu ia falar do meu colégio, né? Mas, cara, o Instagram do grupo, Gplace, né? Eu acabei de chegar em sala dela por isso. Vai estar salvo no Instagram do Gplace, nosso grupo, né? Da Universidade Estadual do Maringá. Então vocês podem assistir, compartilhar. Depois nós vamos compartilhar os vídeos com todos os nossos grupos de pesquisa. E a fala do Newton é maravilhosa. Então, Newton, mais uma vez, obrigado por você ter visitado o nosso grupo aqui hoje. A nossa querida líder maravilhosa, linda Rose, que eu tenho maior honra e maior respeito por ela. Igualmente. Beleza? Obrigado, meus queridos. Obrigado. Valeu. Obrigado. Sucesso para o Gplay. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Viva. Tchau.